A cena geralmente é silenciosa, às vezes numa cama de hospital, outras vezes em casa, rodeado pela família ou até mesmo sozinho. O corpo cessa seus movimentos, o coração para. O fôlego que ao longo da vida veio e foi sem pedir permissão, dá seu último suspiro. Mas o que muitos não percebem é que naquele exato momento, algo ainda está acontecendo. Algo profundo e invisível aos olhos físicos. A alma, esse núcleo de consciência que habita o corpo durante toda a vida, inicia seu processo de desapego. Não é algo abrupto como apertar um interruptor. É mais como desatar um velho nó entrelaçado com anos de experiências, emoções, memórias e escolhas. Neste momento, experiências de quase morte ajudam a lançar alguma luz sobre o que acontece. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas por alguns minutos descrevem sensações comuns, uma leveza repentina, uma paz inesperada e uma clara sensação de desligamento do corpo. Alguns relatam ver o próprio corpo de cima, como se estivessem flutuando no teto. Outros ouvem vozes ao seu redor, mas não conseguem interagir. A consciência permanece viva, desperta, mas separada do veículo físico. A separação da alma e do corpo também é um processo energético. A tradição espiritual ensina que estamos conectados ao corpo por cordões chamados por algumas tradições de cordão de prata. Esse que une o corpo físico ao espiritual vai se tornando mais fino até se romper, marcando o fim definitivo da ligação com a matéria. Mas nem toda a alma se desapega facilmente. Em casos de mortes traumáticas repentinas ou em pessoas muito apegadas à vida material, o desapego pode ser confuso e até doloroso, ocorrendo um choque. Às vezes, a alma tenta permanecer ali, sem entender por que ninguém responde, por que seus gritos são ignorados. É como acordar de um sonho vívido e perceber que você não está mais no mesmo lugar. Do ponto de vista emocional, o impacto é profundo. Imagine alguém que viveu uma vida inteira acreditando a morte era o fim e, de repente, se vê consciente, flutuando sobre seu próprio corpo, ouvindo choro, sentindo vibrações, mas incapaz de interagir. É o início de um novo ciclo, mas ainda sem mapa, sem direção. Para aqueles mais preparados espiritualmente, este é um momento de aceitação. A alma entende o que está acontecendo. Ela sente a presença de guias, amigos espirituais, seres de luz que vêm apoiá-la. Há uma recepção gentil, quase maternal, uma mão estendida do outro lado. Tudo começa com o último suspiro, mas o verdadeiro fim, ao contrário do que muitos pensam, é apenas um novo começo. A alma se liberta, sim, mas carrega consigo tudo o que foi vivido, as alegrias, dores, os aprendizados. Ela sai do corpo, mas não o deixa vazio. O que acontece depois disso é o que começaremos a explorar a partir daqui. Imagine acordar em um lugar familiar, mas tudo parece estranho. As cores parecem diferentes, o som parece vir de dentro e fora ao mesmo tempo, e as pessoas ao seu redor agem como se você não estivesse lá. Você grita, tenta tocá-los, mas nada acontece. É como estar presente e invisível ao mesmo tempo. Para muitas almas, é assim que começa o despertar no plano sutil. Logo após o desprendimento do corpo físico, a consciência não desaparece. Pelo contrário, às vezes permanece mais lúcido do que nunca. O problema é a alma nem sempre sabe que morreu. E isso cria uma profunda confusão. Ele percebe que algo está diferente, mas não entende bem o que. Essa desorientação acontece porque a alma ainda carrega resquícios da vida física. Ele se reconhece como o mesmo eu de antes. Os mesmos pensamentos, medos, as mesmas memórias. É por isso que muitas vezes ele tenta continuar sua rotina. Vá para casa, converse com seus filhos, cumpra as tarefas pendentes, mas nada mais responde ao seu toque. As portas não abrem, palavras são ouvidas, as pessoas não reagem. E isso gera um intenso sentimento de isolamento e angústia. Algumas almas podem permanecer por dias ou semanas vagando por seus corpos, especialmente quando a morte ocorre repentinamente. Acidentes, ataques cardíacos ou pior. O choque é tão grande que o espírito precisa de tempo para entender a nova realidade. É como acordar de um coma, mas sem ninguém por perto para explicar onde você está ou o que aconteceu.
Algumas tradições espirituais, como o Espiritismo, ensinam que esse período logo após a morte pode ser crucial para o futuro da alma. Se estiver muito apegado à matéria, ao sofrimento ou a alguma missão inacabada, poderá ficar preso por um tempo no que eles chamam de plano inferior ou crosta terrestre. Um estado entre mundos onde ainda se sente o peso das emoções humanas, mas sem um corpo para agir sobre elas. Neste momento, o que faz a diferença são as conexões espirituais. Se a alma cultiva uma vida de autoconsciência, fé ou boas ações, ela tende a ser ajudada rapidamente. Guias espirituais aparecem. Seres de luz se aproximam e ajudam na transição. Mas se a alma vivesse desconectada desses laços, o processo poderia ser mais lento, mais solitário. Mesmo assim, nunca é abandonado. Pode demorar um pouco mais para perceber os sinais. Curiosamente, algumas pessoas em estados terminais relatam ter visto entes queridos já falecidos em seus últimos dias. Essas visitas, que para muitos parecem alucinações, podem, na verdade, ser os primeiros contatos da alma com o plano sutil, uma espécie de pré-despertar, em que ela começa a sentir o chamado do outro lado. Também é comum que nas primeiras horas após a morte, a alma acompanhe o que está acontecendo com seu corpo, a movimentação dos paramédicos, o choro dos familiares, a chegada dos amigos. Tudo isso contribui para essa fase de confusão. A alma vê tudo, sente tudo, mas não faz mais parte do mundo da mesma forma que antes. E essa quebra na realidade, muitas vezes, é difícil de aceitar. O relógio terrestre continua correndo, mas, por outro lado, o tempo assume outra forma. Ainda para muitas tradições espirituais, do espiritismo carnal ao budismo tibetano, incluindo correntes esotéricas do hinduísmo, os primeiros 7 dias formam um arco de passagem, um corredor energético no qual a alma permanece muito próxima da realidade material logo após o choque inicial de perceber que está fora do corpo. A alma tende a buscar referências familiares. Alguns espíritos escolhem ficar ao lado da cama ou no quarto do hospital, observando os médicos preenchendo formulários e as enfermeiras cuidando dos equipamentos. Outros seguem seus familiares, pairando sobre carros a caminho do funeral, templos ou cemitérios. Eles não têm mais pressa, mas carregam uma urgência interior. Eles precisam entender o que aconteceu com eles e, ao mesmo tempo, querem garantir que aqueles amam ficarão bem. Nesse intervalo simbólico, o velório ganha dupla importância. Para os vivos, é uma chance de dizer adeus, compartilhar memórias e oferecer conforto mútuo. Para a alma, é a última oportunidade de testemunhar quase da primeira fila o impacto de sua partida. Cada lágrima notada, cada palavra de gratidão, cada sorriso interrompido pela saudade, molda a compreensão dos que partiram sobre o legado que deixaram para trás. Não é incomum que médiuns ou pessoas mais sensíveis descrevam a sensação de uma brisa suave, um frio no pescoço ou uma doce presença se movendo entre as coroas de flores. Esses são sinais que a alma está ali, tateando o caminho através desse ritual humano ao qual pertencia até ontem. Ele percebe aromamas, ouve conversas, vê fotografias expostas no caixão. Tudo isso ajuda a tecer o entendimento de que seu ciclo terrestre terminou, um passo necessário para permitir-se avançar. Durante esses 7 dias, a alma ainda vibra numa frequência muito próxima da matéria. É por isso que as emoções dos vivos agem como correntes de ar. Eles podem empurrá-lo suavemente para dimensões mais luminosas ou mantê-lo preso à densa crosta de ressentimentos, gritos ásperos de desespero e frases de negação. Não consigo viver sem você. Projete ondas que prendem, confundem e atrasam a liberação. Orações sinceras, memórias amorosas e aceitação serena agem como pequenas tochas iluminando o caminho. Muitas culturas marcam o 7º dia com missas, serviços, rituais de queima-incenso ou simples reuniões para compartilhar histórias. Espiritualmente, diz-se que isso é um fechamento magnético. Os resíduos energéticos que ainda prendem a alma à sua antiga morada começam a se dissolver. Se a alma foi capaz de aceitar morte, sentiu apoio e entendeu sua nova condição, sua vibração se eleva, e um portal descrito como um túnel de luz,
Uma ponte prateada ou um portão de névoa azul se abre, convidando-a a seguir em frente. Mas o processo não é matemático. Há relatos de espíritos que passam por esse estágio em poucas horas, e outros que, dominados pelo apego, permanecem ali por meses. Este 7 funciona menos como um prazo rígido e mais como um arquétipo. Ela evoca a ideia universal de um ciclo completo, como as fases da lua ou a escala musical. Cumprido esse ciclo, a alma tem condições mínimas para se distanciar da frequência densa da Terra e adentrar zonas de transição mais sutis. Para aqueles que ficam, saber que seu ente querido ainda pode perceber suas vibrações muda a maneira como eles vivenciam o luto. Transformar dor em gratidão, contar histórias que celebram conquistas, orar ou simplesmente enviar amor mentalmente contribui tangivelmente para a paz do falecido. Para aqueles que refletem sobre sua própria finitude, entender esse corredor de 7 dias inspira uma vida com menos pontas soltas emocionais, cultivando o perdão, construindo pontes em vez de muros. Tudo isso facilitará sua própria transição quando chegar a hora. Após os primeiros 7 dias, marcados pela forte presença da alma junto ao plano físico, inicia-se uma etapa mais tranquila, mas igualmente profunda, os 40 dias da despedida. É durante esse período que a alma realmente começa a se desprender dos laços da vida material e mergulha em um processo que combina revisão, cura e libertação. Essa ideia de 40 dias aparece em várias tradições. No cristianismo, por exemplo, disse que Jesus permaneceu entre os vivos por 40 dias, após a ressurreição, antes de ascender ao céu. No espiritismo, esse ciclo é visto como um período de purificação energética. No budismo tibetano, o bardao, o intervalo entre uma vida e outra, também pode durar tanto tempo. Não é coincidência. O número 40 carrega um simbolismo universal de transformação e transição. Durante esses 40 dias, a alma passa por um processo semelhante ao de abrir um livro antigo e deixar para trás cada página da vida que acabou de deixar. O objetivo não é o julgamento externo. Ninguém aparece com um martelo ou uma balança para declarar se foi bom ou ruim. É mais uma revisão interna. A alma revela suas escolhas, seus sentimentos, as intenções por trás de cada ação. Mas aqui há uma diferença crucial. Ele sente o que causou nos outros. Se alguém sofreu na vida, agora esse momento é retratado da perspectiva de quem sofreu. Se amou, sente esse amor novamente com toda a emoção que ele despertou no outro. Este é um dos processos mais impactantes da vida, após a morte, para entender profundamente o efeito das próprias ações, boas ou más, como se finalmente víssemos o eco deixado em cada coração tocado. Nesta fase, é comum que a alma seja acompanhada por seres de luz, conhecidos em muitos caminhos como mentores espirituais. Eles não estão lá para acusar ou aplaudir, mas para ajudar. Eles mostram caminhos alternativos que poderiam ter sido escolhidos. Ajude a alma a entender por que certos sofrimentos ocorreram e, mais importante, a aprender com eles. Não há como mudar o passado, mas muito pode ser aprendido com ele. E esse aprendizado é a chave para o verdadeiro desapego da culpa, do ressentimento, das idealizações que ainda prendem a alma à sua existência anterior. Durante esses 40 dias, os laços da alma com laços materiais, lar, objetos, carreira, vícios e pessoas começam a se afrouxar. Isso não significa que ele se esqueça daqueles amava. Pelo contrário, ele reconhece esses laços em sua forma mais pura, livre das ilusões do ego e pequenas queixas que tantas vezes distorcem o amor na terra. Mas para seguir em frente, é preciso deixar ir. Muitos espíritos, nesse momento, sofrem ao ver os familiares agarrados a eles, inconsoláveis, tentando se agarrar a eles energeticamente através de pensamentos constantes de dor. Promete nunca esquecer, jura não seguir em frente. A alma sente isso, e por mais amor que haja, esse tipo de apego pesa como correntes nos pés de quem precisa caminhar. É também durante esse período que os sonhos com o falecido se tornam mais intensos. A alma pode se aproximar de entes queridos para dar sinais, mensagens ou simplesmente um último olhar. Os sonhos parecem vívidos, reais, cheios de emoção e muitas vezes
são de fato encontros, uma maneira da alma fechar capítulos, acalmar corações e pedir permissão para partir. Ao final dos 40 dias, ocorre uma espécie de liberação energética final. A alma, agora mais leve, mais consciente de sua jornada, sente-se pronta para entrar em dimensões mais sutis. Ela se despede da terra, mas carrega consigo os verdadeiros laços, amores que não dependem da presença física, as lições e a essência do que realmente foi. Para os vivos, esse momento pode ser sentido de maneiras inesperadas. Uma paz repentina no peito, uma sensação de que agora estão realmente em paz, ou até mesmo eventos simbólicos, como um perfume no ar, uma música específica tocando em um horário incomum, ou uma borboleta pousando em um lugar improvável, pequenas sutilezas que marcam o início da verdadeira partida. Uma das descobertas mais surpreendentes para muitas pessoas é perceber que, mesmo após a morte do corpo físico, a conexão entre aquele que partiu e aqueles que ficaram continua ativa e profundamente influente nesse período delicado, principalmente durante os primeiros meses após o desencarne, quando as emoções dos vivos ecoam fortemente na jornada espiritual da alma. Pode parecer um exagero no começo, mas pense desta forma. Quando estamos vivos e emocionalmente conectados a alguém, podemos sentir quando essa pessoa não está bem, mesmo sem dizer uma palavra. Agora, imagine essa conexão sem o filtro do corpo físico, sem a barreira dos sentidos comuns. É exatamente isso que acontece no plano espiritual. As emoções se tornam ondas energéticas diretas que atingem a alma com pura intensidade. Como mencionado antes, o luto é natural. A dor da perda, o choro, a saudade, tudo isso faz parte do processo humano de dizer adeus. Mas o problema começa quando esse amor se transforma em apego desesperado. Quando a pessoa deixada para trás insiste, consciente ou inconscientemente, em manter o falecido preso à sua dor. Frases como, não consigo viver sem você, por que você me deixou? Ou voltam para mim carregam um peso emocional tão intenso que agem como correntes espirituais. A alma que já começou sua jornada sente esse vínculo sendo rompido e muitas vezes por amor ela retorna. Ele fica por perto, tenta confortar, se explicar, mas ao fazer isso, ele também acaba se confundindo, atrasando seu próprio caminho. Há relatos de espíritos que permanecem presos por meses, até anos, aos seus entes queridos, não por malícia, mas porque se sentem responsáveis. Eles que não podem partir, enquanto aqueles que amam ainda estão em colapso emocional. E isso pode causar sofrimento mútuo. A alma não pode se elevar e os vivos podem se curar. Isso não significa esquecer, muito pelo contrário. Significa honrar a presença que aquela pessoa teve em sua vida sem vincular sua memória à dor. O amor verdadeiro nunca se dissolve. Ele apenas muda de forma. E quando a alma finalmente se sente livre para seguir em frente, ela também pode visitá-lo, inspirá-lo, acalmá-lo, porque agora há espaço para isso. Chega um momento após o processo de desapego e revisão de vida em que a alma se vê diante de uma escolha, ou, em alguns casos, de um chamado irresistível. É o momento em que os portais espirituais se abrem, convidando a consciência recém-libertada a seguir em frente em sua jornada. Mas para onde ele vai? Existe um destino fixo, um céu e um inferno, uma colônia de repouso, um novo mundo? A resposta é menos rígida do que as doutrinas mais antigas costumavam retratar, mas infinitamente mais rica. O destino da alma não é um lugar físico, mas um reflexo vibracional do que ela construiu internamente ao longo de sua existência. Portais espirituais são, em essência, passagens de frequência. Algumas almas entram neste novo plano guiadas por seres espirituais. Outros sentem como se fosse um farol interior, um chamado para seguir em frente. Há também aqueles que, mesmo livres do corpo, permanecem confusos ou presos, incapazes de acessar qualquer portal, geralmente devido a emoções densas como culpa, medo, vingança ou apego extremo. Esses portais podem levar a muitos destinos diferentes. Uma das descrições mais conhecidas desses destinos vem da literatura espírita, das obras de Chico Xavier. Em livros como Nosar,
Psicografado pelo espírito André Luiz, verdadeiras colônias espirituais são retratadas como cidades organizadas com prédios, hospitais, bibliotecas, jardins, escolas e centros de estudo onde os espíritos passam por fases de cura, aprendizado e preparação para novas experiências. Vários médiuns de diferentes países relatam experiências semelhantes. São ambientes de alta vibração, acessíveis a almas que, mesmo com imperfeições, vivem com dignidade, ética e vontade de crescer. Neles, a alma é acolhida, tratada e gradualmente reconectada com sua essência espiritual mais profunda. Fora das colônias, existem o que genericamente chamamos de planícies astrais. Esses níveis de existência não têm divisões fixas, mas camadas vibracionais. Quanto maior a frequência da alma, mais luminosos são esses planos. Lá o tempo flui de forma diferente. A matéria é mais maleável. Os pensamentos criam realidades e as experiências são intensamente simbólicas. Em planícies mais densas, por outro lado, há zonas de confusão, sofrimento e aprisionamento emocional. Alguns chamam de limiar, outros de vale das sombras. Muitos acreditam que seja um castigo, mas é mais um reflexo direto de uma mente e emoções não resolvidas. Nem toda alma vai diretamente para uma colônia ou plano específico. Muitos passam por zonas de transição, locais de observação, espera ou tratamento inicial. Pense nisso como uma sala de triagem em um hospital, onde a alma é recebida por mentores, passa por avaliações vibracionais e se prepara para seu próximo destino. É nesses espaços que muitos se reencontram com familiares já falecidos, antigos guias espirituais ou mesmo entidades que acompanharam suas vidas sem que eles percebessem. Afinal, a alma escolhe para onde vai. Sim e não. A alma não decide como se escolhesse um hotel em um catálogo, mas é atraída para onde sua vibração a leva. Entretanto, almas com maior consciência espiritual, que trabalharam interiormente durante a vida, têm mais clareza no momento da transição. Eles sentem os portais se abrindo, percebem os convites e reconhecem os caminhos. Essa clareza permite que eles escolham com mais liberdade e que sua jornada continue com menos resistência. Após passar pelos portais espirituais e chegar ao seu destino vibracional, a alma entra em uma nova etapa, a fase de tratamento espiritual e reeducação. É aqui que ele começa a entender profundamente tudo o que viveu, tudo o que sentiu e tudo o que ainda precisa evoluir. Mas, acima de tudo, é aqui que ele encontra cura. Porque, sim, a alma também carrega feridas. Mesmo livre do corpo físico, ele pode carregar dores emocionais, traumas antigos, arrependimentos profundos, fardos que não foram resolvidos pela morte. E, ao contrário do que muitos pensam, desencarnar não é apagar tudo e começar do zero, pois a consciência continua sendo ela mesma. Uma das primeiras experiências da alma em mundos sutis é a acolhida em espaços dedicados à cura energética e emocional. Em muitas tradições, esses lugares são descritos como salas silenciosas e luminosas, onde entidades especializadas agem com amor e sabedoria. Ali, a alma repousa literalmente. Há espíritos que dormem por dias, semanas ou até meses terrestres, um sono profundo e restaurador necessário para reorganizar sua estrutura energética. É um período de descompressão, como alguém que emerge de um mergulho profundo e precisa subir gradualmente para evitar o colapso devido à mudança de pressão. Outros passam por tratamentos mais ativos. Eles recebem passes magnéticos, são envolvidos em vibrações sutis ou participam de sessões de escuta e esclarecimento com mentores espirituais. Tudo isso com um único objetivo: restaurar o equilíbrio do ser. Após a fase de descanso, a alma é convidada a expandir sua consciência, e isso acontece através do aprendizado, não de um conhecimento teórico frio, mas de uma sabedoria viva e aplicada. Há escolas nas planícies sutis. Sim, escolas. Mas aqui o ensinamento é diferente. O aprendizado não vem apenas de livros, mas de experiências, simulações vibracionais e compartilhamento entre espíritos de diferentes níveis. A alma revisita erros passados,
mas agora com clareza. Ele entende o impacto das emoções. Ele aprende sobre leis universais como causa e efeito, vibração, sintonia, amor universal. E talvez o mais importante, ele começa a entender quem é além do ego, livre de títulos, nomes, aparência, nacionalidade. A alma se encontra como essência, e isso por si só já é uma forma de cura. À medida que fica mais forte, a alma começa a se preparar para o próximo passo. E não, isso não significa necessariamente reencarnar imediatamente. Há muitas possibilidades. Algumas almas escolhem permanecer mais tempo nas planícies sutis, aprofundando seu aprendizado, ajudando outras consciências em transição, desenvolvendo-se em áreas específicas. Eles se tornam agentes do reino espiritual, atuando em missões de apoio, resgate ou inspiração entre os vivos. Outros, ao entenderem o que ainda precisam desenvolver, decidem retornar à matéria para uma nova encarnação. Esta decisão não é tomada impulsivamente. É um processo consciente discutido com guias ajustados, com precisão. Cada detalhe da existência futura é planejado. O ambiente familiar, os desafios, presentes, os encontros e despedidas que servirão de gatilhos para a evolução. Falamos mais sobre como essa decisão é tomada em outros vídeos. Recomendo assistir nossa playlist Mistérios da Vida. Alguns podem estar se perguntando: a alma pode visitar a Terra? Sim, pode. E de fato, isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Ainda não se trata de reencarnação. Estamos falando aqui de visitas espirituais. Momentos em que a alma já desinstintada retorna temporariamente à Terra para observar, consolar, despedir-se, proteger ou simplesmente estar perto daqueles que ama. E essas visitas acontecem de maneiras tão sutis que muitas vezes passam despercebidas. Outros são tão fortes que não há dúvidas de ele esteve aqui. Há diferentes maneiras pelas quais a alma pode se manifestar entre os vivos, e elas variam, dependendo da evolução do espírito, de sua conexão emocional com aqueles que estão aqui e do propósito da visita. Visitas e sonhos. Esta é uma das formas mais comuns e impactantes. Qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido provavelmente já passou por isso. Sonhar com essa pessoa de uma forma tão vívida e realista que, ao acordar, parece que o encontro realmente aconteceu. E muitas vezes realmente aconteceu. Esses não são sonhos comuns. São encontros no plano astral possibilitados pela liberação do corpo físico durante o sono. A alma do encarnado encontra a alma do desencarnado. Trocamos olhares, abraços, palavras que ficaram sem ser ditas na vida e voltamos com o coração mais leve, como se algo tivesse sido resolvido. Esses sonhos geralmente têm detalhes impressionantes, cores vivas, sensações físicas e mensagens claras. Nós acordamos e dizemos: não foi só um sonho, eu sei que eles estiveram aqui. E é correto pensar dessa forma. Presenças sutis na vida cotidiana. Às vezes a alma não se manifesta visualmente, mas deixa rastros, um aroma familiar que aparece do nada, uma música que de repente brinca com uma letra que diz tudo, um objeto que cai no chão sem explicação, uma brisa suave durante um momento de profunda tristeza. Esses são toques suaves, sinais de que alguém está por perto. Essas manifestações são mais frequentes quando a alma sente que alguém precisa de apoio. Ele vem, observa, conforta. Pode não interferir sempre diretamente, mas sua presença por si só traz conforto e força. Aparições espirituais. Em casos mais raros, geralmente envolvendo médiuns ou pessoas naturalmente sensíveis, a alma pode aparecer em uma forma quase visível, uma silhueta, luz no quarto, uma imagem ao lado da cama, às vezes, uma voz. Isso não é comum, e nem toda alma tem permissão ou capacidade de se manifestar dessa maneira. Intervenções de proteção. Há situações em que a alma, principalmente se já atua como guia ou protetora, pode intervir diretamente na vida do encarnado, prevenindo um acidente, inspirando uma decisão, cutucando suavemente uma mudança de rumo. A pessoa sente uma premonição, uma forte intuição, uma mão invisível guiando-a. E é exatamente isso que é. Como podemos facilitar esses encontros? Manter o coração aberto é primeiro passo. Estar em paz com a partida
aceitar o ciclo da vida e cultivar bons sentimentos cria uma ponte segura entre os planos. Orações sinceras ajudam, assim como lembrar da pessoa com alegria, falar ela com carinho, mesmo sem esperar uma resposta. Mas o mais importante, não espere obsessivamente. Visitas espirituais não acontecem por ordem. A alma aparece quando é a hora certa e somente quando não causa dano a eles ou aos que ainda estão aqui. É por isso que deixar ir é necessário. Amar sem exigir. Deixando as planícies mais altas liderarem. E é curioso como mesmo depois que alguém vai embora, começamos a ver vida com novos olhos. Nós sentimos mais, valorizamos mais. Percebemos que tudo o que realmente importa não pode ser visto, mas sentido, e que a vibração com qual convivemos influencia não apenas a nossa jornada, mas também a daqueles que amamos aqui e do outro lado. É nesse momento que muitas pessoas despertam para algo essencial. A responsabilidade que temos sobre nossa própria energia. Cada pensamento, cada emoção, ato de gratidão ou amor, tudo isso constrói uma ponte entre realidades. Não é coincidência que tantas almas elevadas possam visitar seus entes queridos com facilidade. Elas vibram alto, e os vivos que mantêm seu campo limpo, leve e consciente sentem isso porque estão em sintonia. Se você sente esse chamado para se reconectar, transformar sua frequência e começar a manifestar uma vida mais alinhada com sua essência, convido você para o Desafio do Pensamento Quântico, um programa de 21 dias onde você praticará a gratidão todos os dias. Reprograme sua mente e libere todo o seu potencial energético. São 3 semanas de prática consciente, elevação vibracional e ativação da sua conexão com o que é mais sutil e verdadeiro. Muitos dos que participaram relatam mudanças reais acontecendo em suas vidas. E talvez este seja o seu momento também. O acesso está no primeiro comentário fixado. Ao longo deste primeiro ano após a desencarnação, há momentos considerados portais vibracionais reconhecidos em diversas tradições, como instâncias de abertura entre mundos. O 7º dia, como vimos, marca a primeira grande liberação energética. O 4º dia representa o fim do ciclo de desapego da matéria. E o primeiro aniversário da morte é considerado um encerramento completo, uma espécie de colheita espiritual do que foi semeado na vida e na transição. Quando um ano se passa desde a partida de uma alma, algo muda energética e espiritualmente. É como se um círculo finalmente fechasse, permitindo que essa consciência avance com mais leveza, e aqueles que permanecem na Terra para transformar a dor em serena memória. Neste ponto, a maioria das almas já está posicionada em seu novo estágio, redirecionada para outro plano, engajada em novas missões espirituais ou talvez se preparando para uma nova jornada terrena. Para os vivos, o primeiro aniversário da morte não precisa ser marcado apenas pela saudade. Também pode ser uma celebração da continuidade vida de outra forma, um momento para olhar cima ou para dentro e perceber que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um ciclo maior.